Meu nome é Marco Bonito, eu sou professor da Unipampa hoje. Estou na Unipampa desde 2010, o ano que eu entrei em janeiro de 2010 aqui na Unipampa, a partir de um concurso público. Já sou professor universitário desde 2002, então hoje eu estou indo para o meu 11º, estou no 11º ano, né, de docência universitária. Algo que eu na verdade descobri que é a coisa que eu mais gosto de fazer, assim, né? Depois de jogar bola, né? Jogar bola é a coisa que eu mais gosto, mas aí não vinguei, né? E aí o que acabou dando certo foi ser professor. E aqui na Unipampa eu dou aula nos cursos de jornalismo, no curso de publicidade. Hoje, né, eu estou dando aula nesses cursos. E dei aula na pós-graduação também. Bom, hobbies pessoais, eu acho que o meu principal hobby é jogar futebol, assistir futebol, né? Gosto muito de esportes em geral, mas tenho preferência pelo futebol. Jogo futebol aqui em São Borja. Desde a primeira, segunda semana que eu estava aqui em São Borja, eu arranjei uma turma para jogar futebol. Jogo bola com os alunos, a gente tem uma turma de professores e alunos que jogam bola também. Isso é a minha cachaça. É a coisa que realmente eu gosto de fazer, assim, como hobby. Além de música, que é uma outra coisa que configura a minha vida bastante, música. Eu toco muito mal violão, mas gosto, né? Eu me forço a tocar violão, gosto muito de tocar violão. Aprendi a tocar violão por conta de gostar de música, né? Na verdade, eu sou menos músico do que... Eu sou mais um tocador de violão do que músico, né? Mas é porque eu gosto muito de música e de leitura, de uma forma geral, né? Então, são as coisas que eu tenho como hobby. Gosto também de televisão. Esses dias, na verdade, essa é uma coisa que, às vezes, as pessoas têm certo pudor de assumir, né? Como se a televisão fosse uma coisa tipo... nossa, se eu disser que gosto de televisão, vão achar que eu sou assim, ou que eu sou assado, vão me rotular de alguma maneira, né? Eu gosto muito de televisão. Eu acho um equipamento que tem sua importância social muito interessante, né? Hoje eu moro sozinho, né? E aí a televisão ela é a tal companheira, né? Assim como o rádio foi companheiro de muita gente durante muito tempo, né? Eu acho que a televisão ela acaba fazendo um papel de ser companheira. Às vezes eu nem estou prestando atenção nela, mas eu chego em casa, ligo para ela ficar falando alguma coisa, né? Então, fala alguma coisa comigo aí, que eu estou aqui sozinho e tal. Eu nunca tive, desde pequeno, pensando, vou ser jornalista, né? Nunca tive essa pretensão, muito pelo contrário, eu queria ser jogador de futebol, essa era a verdade da história. Mas eu fui fazer vestibular para educação física e tive uma grande decepção com isso, né? Eu achei que, por gostar de fazer esporte, ser esportista, né? Eu fui atleta amador, né? De clubes, etc. Eu achei que, é óbvio que eu vou ser vou trabalhar com educação física, eu vou trabalhar com esporte de alguma maneira. E no vestibular de educação física eu fui reprovado nas atividades físicas, né? Então você fazia o vestibular escrito e depois tu tinha as provas físicas, né? De fazer corrida, natação, não sei o quê. E eu fui reprovado nisso, né? E eu fui ver que não era bem assim. Não era porque eu era jogador de futebol de fim de semana que eu ia me tornar ou um esportista ou uma pessoa que estudaria educação física, né? Eu fiz o teste vocacional na escola e eu fui chamado pela psicóloga porque ela tinha achado muito estranho o resultado do teste. Então, ela tinha dito que ela estava preocupada comigo porque eu estava chegando num período pré-vestibular e que eu tinha... o meu teste vocacional não tinha apontado nada especificamente e que deveria ter apontado, né? Então, ela tinha achado estranho e resolveu conversar comigo. E durante a conversa, ela
ela foi percebendo, porque eu tinha prestado vestibular para educação física, direito, comunicação social e geografia. E, a princípio, isso é nos anos 90, né? E aí, na conversa com ela, ela me disse que ela tinha identificado que talvez fosse alguma coisa nas áreas das ciências sociais, de que eu teria uma vertente para ciências sociais. E desses vestibulares todos que eu tinha feito na época, estou falando de uma época que era difícil entrar no vestibular, né? Difícil fazer uma faculdade. Eu acabei sendo aprovado apenas no curso de comunicação social. Foi a única dos 4 que eu fiz, foi a única que eu fui aprovado, né? Aí eu fui fazer comunicação social na Unital, Universidade de Taubaté, em São Paulo, né? Eu sou natural de São Paulo. E na época eu morava em São José dos Campos, que é uma cidade a 100 quilômetros de São Paulo. Taubaté fica a 40 de São José, então uma cidade próxima de onde eu morava. E como tinha sido a única que eu tinha sido aprovado, eu resolvi fazer. E cheguei sem ter a menor noção do que era. Mas, claro, né, aquela coisa, vou ser jornalista, eu vou trabalhar na televisão, que é quase o que a maioria acha que onde se resume, né, jornalismo. Na minha época, a gente entrava para comunicação social e no segundo ano escolhia qual era o curso. Que eu acho que era na verdade foi muito bom para mim, porque eu entrei querendo fazer jornalismo, queria ser jornalista esportivo, né? Queria ser narrador de futebol. Na verdade, se eu tenho uma grande frustração é de não ter me tornado narrador de eventos esportivos. E quando eu entrei na faculdade era isso que eu queria. Durante o primeiro ano, tendo contato com as outras áreas, relações públicas e publicidade, eu quis fazer publicidade. E no dia de fazer a escolha para ir para o segundo ano, já para o curso definido, eu tinha um colega de curso que eu decidido na fila, decidido que ia fazer publicidade, ele me convenceu de que eu deveria fazer jornalismo. Durante a fila, assim, em 10, 15 minutos de conversa. Era um cara mais velho, ele já... É um desses colegas que são mais experientes na turma, e ele já era fotógrafo há muitos anos do jornal lá da região, filho de um fotógrafo muito famoso em São Paulo. E eu resolvi dar atenção para ele naqueles 15 minutos e considerar o que ele tinha falado, respeitando essa experiência que ele tinha, né? Ele me perguntou por que eu ia fazer publicidade. E eu falei, porque eu sou um cara criativo, porque eu tenho boas ideias. E ele falou assim, cara, isso não é nem 2% do que você precisa para ser publicitário. Aí eu falei, como não? Mas publicidade precisa de gente criativa. Ele falou, não, isso é 2%. Tem uns outros tanto de coisa. Daí ele começou a me perguntar, você tem portfólio? Você mexe com computação gráfica? Na época isso estava começando no Brasil, né? Chegar os computadores e tal. E eu não tinha nada. Não tinha portfólio, não tinha nada, não tinha experiência. E aí eu falei, pô, é verdade, né? Faz sentido, né? E ele falou, durante esse 1 ano que a gente conviveu aqui na turma, o que eu percebo é que você tem um bom texto, você tem uma boa bagagem cultural. Eu diria para você que talvez se você fosse trabalhar com publicidade, que você ia se dar bem com redação publicitária. Mas se é para você fazer publicidade para ser apenas um redator publicitário, é melhor que você se forme em jornalismo. Porque formado em jornalismo você vai ter condição, habilidade para virar um redator publicitário e você vai poder trabalhar dentro de uma agência publicitária mesmo sendo jornalista. E isso, imagina, 15 minutos e eu precisando definir isso, né? E aí ele, botou um elefante atrás da minha orelha, não foi uma pulga, né? E aí eu resolvi dar voz, né? Que fazia sentido o que ele estava falando, eu resolvi dar atenção ao que ele estava fazendo e decidi fazer jornalismo e botei jornalismo, né? Eu preocupado porque eu não tinha experiência, eu falei, eu vou me formar, como é que eu vou conseguir um lugar para trabalhar com isso que eu estou investindo, né? E aí, conversando com os amigos num bar, né, onde nascem as grandes ideias desse país, onde nasceram e nascem ainda, né, as grandes ideias desse país, um amigo nosso falou, olha, eu acho que vocês estão dando bobeira, porque vocês são tudo gente talentosa, e na cidade que eu moro, eu faço jornal para a OAB, para o sindicato de não sei o quê, para não sei o quê, e vivo e sustento minha família só com isso. Vocês deviam estar fazendo isso também. E aí, a gente resolveu que ia pedir as contas do emprego. Nós éramos em 4 amigos.
3 do jornalismo e 1 de publicidade. Todo mundo ia pedir conta do emprego e ia montar um negócio de fazer jornais, assessoria em comunicação, blá, 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 né? Nós éramos os 4 melhores amigos, né? Aqueles que estamos junto para tudo, né? Na faculdade. Todo mundo constrói essas amizades e eram esses. E essa nossa empreitada sem orientação, nós fizemos isso sem orientação, né? Fizemos da cabeça, muitas vezes contra o que os nossos pais estavam nos orientando, tipo, vocês estão fazendo a coisa errada, ou isso não vai dar certo, mas coisa da juventude, né? A gente resolveu meter as caras e fizemos uma grande merda, essa que foi a grande verdade. Só que essa grande merda, na verdade, ela serviu como um bom adubo para o que foi a carreira de quase todo mundo, dos 4. Né? Hoje, dos 4, só um de nós é que não está trabalhando com comunicação. Os outros 3 trabalham, né? O publicitário trabalha numa empresa com publicidade, o Júlio. O Wagner trabalha numa agência de publicidade como jornalista, né? Responsável pela área de jornalismo da agência. E eu trabalhei muito tempo no mercado e agora como professor. As experiências que a gente teve fazendo essas bobagens de criar uma empresa sem capital social, criar uma empresa sem capital de giro, sem ter noção de administração, etc., muito me configurou também hoje eu percebo isso, né? Como profissional e depois como professor. Porque foram lições assim muito duras, né? Estou dizendo de uma experiência que, além de juntar uma dívida de cerca de 25, 30 mil reais, no final das contas, a gente ficou com essa empresa uns 6 anos e pouco, né, aberta, além de juntar uma dívida imensa, né, para cada um, acabou que a gente perdeu a amizade. Todo mundo perdeu a amizade com todo mundo, os 4. Para nossa sorte para a sorte da história disso tudo, a gente amadurece e hoje todo mundo a gente voltamos a ser grandes amigos, né? Eu sou o único que estou fora da cidade, né? Os outros 3 continuam morando em São José dos Campos, mas a gente ainda a gente voltou a ter amizade, enfim, somos bem ligados. Um deles, inclusive, esteve aqui em São Borja numa época de férias, veio conhecer a Unipampa e tal. Mas depois que tudo passa, assim, que eu olho para o que eu fiz, para o que a gente fez, eu cobro muito dos meus professores deles não terem olhado o que a gente estava fazendo e puxado nossa orelha mais, assim, tendo mais atenção. Eu acho que é uma função dos professores, sabe? Tipo, tu tá indo num caminho errado, tu vai meter o carro no abismo. E na época nós não tivemos, né? Por conta da gente montar essa empresa, e a gente estava no 2º para o 3º ano da faculdade, a gente começou a ficar sem dinheiro mesmo, né? E eu estou dizendo sem dinheiro, o Wagner que vai assistir isso, que era um dos meus sócios, vai lembrar bem da gente comendo por dias, semanas, comendo só pão com margarina. Então a gente ia trabalhar. Aí, na hora do almoço, a gente não tinha grana, a gente juntava, assim, moedinha, aí dava para comprar 2, 3 pães e uma margarina que a gente tinha, que ficava uma coisa eterna dentro do escritório que a gente tinha, e comia pão com margarina, a gente tinha uma cafeteira e fazia café, pão e margarina, mas comia isso por dias, né? E esses perrengues todos, né, eles vão acabar influenciando de que a gente não vai ter a formatura, porque numa universidade particular tu tem que pagar a formatura. E a gente não tinha grana, mal tinha grana para ir para a faculdade, né? A gente tinha que ficar mendigando carona, era terrível, assim, era uma coisa bem... E aí, para poder fazer a formatura, nós tínhamos que pagar a formatura. Como nós não tivemos dinheiro para pagar a formatura, a gente resolveu não participar nem da festa. E isso é uma coisa que eu me arrependo horrores. Eu devia ter ido, tipo, eu podia ir só com convite. Eu recebi convite, os meus colegas tinham me dado convite. E eu meio birrento, orgulhoso. Se eu não vou ter dinheiro para
para fazer a formatura, eu também não vou. Ah, me arrependo horrores, né? Eu tinha uma madrinha que me pagava a faculdade, né? E nos últimos... No último ano e meio de faculdade, ela me mandava o dinheiro, depositava o dinheiro na minha conta, que era para eu pagar a mensalidade. E por conta das dívidas que eu estava na empresa, eu acabava desviando parte do dinheiro para fazer outra coisa e as mensalidades começaram a ficar atrasadas. Eu nunca contei isso para ela, né? Nunca contei isso para ela. Quando ela assistir no vídeo, ela vai ficar sabendo. E aí eu comecei a desviar o dinheiro para poder pagar aluguel, telefone, não sei o que da empresa. E quando chegou no final da faculdade, eu estava com uma dívida da faculdade e eu tinha que pagar a dívida para poder colar grau, senão eles não faziam a colação de grau. E aí eu acabei não fazendo a colação de grau e hoje a gente não precisa de diploma de jornalismo, na época também não precisava. Então eu falei assim, não precisa de diploma, não vou pagar nada, dane-se, né? Vou trabalhar e paciência, eu não tenho como pagar isso aqui, era fora da minha realidade. Eu deixei a dívida. E fui trabalhar. E fiquei anos trabalhando sem diploma. E nunca me pediram diploma para nada. Até o dia que eu estava trabalhando dentro da agência de publicidade, né? Dentro dessa história que eu estava falando. Eu trabalhei por 4 anos numa agência de publicidade. Estou trabalhando nessa agência e desenvolvi um trabalho de... Eu fui trabalhar com desenvolvimento web, né? Eu comecei a trabalhar com internet logo que a internet chegou. Internet comercial no Brasil. Em 97, 98, eu já estava trabalhando com desenvolvimento de websites, essas coisas. Um dos clientes foi uma universidade lá de São José dos Campos. E era para fazer o site do curso de jornalismo de uma universidade. E eu acabei fazendo muita amizade com a pessoa que era o contato, que era um dos professores do curso que estava como contato, né? Que ia ver o projeto, tal. Ele gostou muito do trabalho que eu tinha feito, me convidou para dar uma palestra. E aí eu fui dar essa palestra na FATEA, Faculdade Integrada Teresa d'Ávila, em Lorena. E dei a palestra, ele gostou, não sei o quê, e eles me levaram para jantar. A universidade no final da palestra me levou para jantar, e lá no jantar ele me fez o convite para dar aula. E aí era engraçado, porque eu estava numa fase mega, também cheio de dívida, cheio de problema, né, com a empresa. E o cara me chamou para dar aula e eu vi naquilo uma oportunidade, né? Mas a única experiência que eu tinha com aula era de dar aula em curso de informática. Eu dava aula em curso de informática. E aí ele me convidou e eu falei assim, gente, né? Como assim? Um dia eu estou dando aula num curso de informática, no outro eu estou dando aula numa faculdade, né? E eu falei, quer saber? Eu vou abraçar isso aí, né? É a sorte passando na frente, né? Aí abracei a ideia, só que para poder começar a dar aula eu precisava do diploma. Aí eu precisei do diploma. E aí eu tive que voltar lá na faculdade, onde eu fiz, na Unital, fazer um acordo, e eu fiquei pagando essa dívida assim por anos. Porque era uma dívida, imagina, juros, não sei o que, ficou uma coisa monstro. E aí eu falei, bom, então divide isso aí em milhares de prestações para eu poder, que eu vou dar aula agora, eu vou precisar do diploma. Eu fiz esse acordo e comecei a dar aula. E muito do que eu ganhava na aula era para pagar a bendita da dívida. Eu comecei a sentir pressão, porque de todos os professores, só eu não tinha entrado ou feito mestrado, né? Então eu comecei a correr atrás, né? E eu fiquei 3 anos batendo na trave, né? O que era bater na trave? Eu passava na prova escrita, na prova de proficiência de línguas e chegava na entrevista, de todos, nos 3 anos. Aí eu chegava na entrevista e depois, aí eu só sabia que eu não era aprovado. Eu falei, bom, tem alguma coisa que eu estou fazendo errado na entrevista, né? Porque o resto, todo o processo, eu sempre sou aprovado em todos, né? Fiz Unicamp, fiz Metodista, fiz Unesp, fiz USP. Aí eu falei, pô, eu chego na entrevista e eu depois não sou aprovado, o que eu estou fazendo de errado? E fiz a Unip também. Aí a Unip tinha recém-aberto um curso de mestrado. E eu fui fazer no primeiro ano, não fui aprovado. Aí eu fui fazer no segundo ano que teve o mestrado da Unip. E aí terminou a entrevista, eram 2 professores que estavam me entrevistando, um homem e uma mulher. E aí eles, muito obrigado, tal. Então agora você aguarda que vai ser anunciado no site, quem foi aprovado, tal.
E aí eu levantei, estava saindo da sala, eu voltei e falei, pô, posso fazer uma pergunta? Olha, eu queria saber o seguinte, ó, faz 3 anos que eu tô nesse processo e que eu bato na trave e não dá certo de entrar no mestrado. Eu queria saber, na verdade, onde que eu estou errando, porque eu venho até esse momento e daqui eu não consigo ir para frente. Eu queria saber, na verdade, onde que eu estou errando, porque eu estou com essa pressão de ter que fazer, porque senão eu vou perder o emprego, tal. E o professor que estava me entrevistando, ele falou assim, olha, na verdade está muito claro onde é que você está errando. O problema é que para você ser aprovado num curso desse, tem um caminho das pedras. Tu tem que ter tem que ter vindo fazer antes aula como aluno especial, depois, como aluno ouvinte, depois como aluno especial, mostrar para os teus professores do mestrado que tu tem habilidades para eles depois te pensar. Ele falou, tem outras pessoas que estão fazendo o concurso aqui contigo, o concurso não, a seleção aqui contigo, que já estão fazendo isso. Então, entre escolher você, que eu não conheço, e uma outra pessoa que já está trabalhando 1 ano e pouco comigo, eu vou acabar escolhendo essa. Nunca ninguém tinha me dito isso, cara. Aí eu falei pra ele assim, pá, mas eu não sabia disso. Eu não sabia que tem essa lógica. Ele falou, sim, mas essa é a lógica. E aí eu saí de lá arrasado, cara. Eu falei assim, pá, então agora eu vou ter que fazer um caminho das pedras do zero, lá pra trás. E aí, pra minha sorte, ele ficou sensibilizado por isso, por essa conversa que nós tivemos. E ele abriu uma vaga extra pra mim naquele ano, no mestrado. Porque ele ia ter uma pessoa que ia se formar em 2, 3 meses, ia abrir uma vaga. Então ele falou assim, não, então eu vou chamar o Marco e ele vai entrar nessa vaga dessa pessoa que vai se formar aqui, de um dos meus orientandos que vai se formar. E eu acabei entrando assim no mestrado. Tive uma baita sorte porque, pelo que eu conheço agora, né, da minha experiência acadêmica, a maioria das pessoas que vai fazer mestrado e doutorado tem para si que os seus orientadores são pessoas que meio que largam os orientandos. Essa que é a realidade da coisa. E, de certa forma, eu dei muita sorte, tanto no meu mestrado quanto agora no meu doutorado, de ter orientadores que são professores excepcionais. O melhor professor que eu tive na vida é o meu orientador de mestrado, que é o Juan Droguet. Eu devo muito a ele a minha configuração como professor. Eu era um professor até antes do mestrado, e depois do meu contato e experiência que eu troco com ele, o que ele me ensinou, é que ser professor é muito mais do que simplesmente você ter o conhecimento e passar o conhecimento, saca? O meu mestrado, a linha de pesquisa trabalhava com grupos sociais e mídia, né? Tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado, eles trabalham com mídia, que na verdade é a coisa que eu mais gosto em comunicação, né? As questões das mediações, das mediatizações. Esse é o assunto que mais me agrada, que eu tenho maior fluência. A minha especialização é em cultura midiática. Eu fiz uma pesquisa tentando identificar o consumo e produção daqueles que eu chamei no meu mestrado de informívoros, ou seja, os consumidores de informação, né? Informívoros, uma evolução do que seria herbívoro, carnívoro e depois informívoro, né? E o informívoro que se alimenta da informação que está hoje... A minha tese na dissertação do mestrado ela tentava dar conta de mostrar que hoje a gente precisa consumir informação para manter o corpo vivo, né? Porque a informação ela é energia vital para o corpo. E aí foi com isso que eu trabalhei. E aí eu fui analisar websites de conteúdo esportivos. Podia ser qualquer tema, mas eu acabei trazendo para um tema que eu tinha mais afinidade. Como que aconteceu o consumo dessas informações, tá? E agora, no doutorado, eu estou trabalhando também com uma questão midiática, mas caindo para uma linha com um grupo mais específico com relação à acessibilidade. Então, eu estou trabalhando como que as pessoas com deficiência visual ou cegas, né, consomem e produzem informações nessa cibercultura, ou seja, nessa cultura que acontece nas redes
Eu tenho uma relação com as pessoas com deficiência, com experiência dentro de casa, né? Eu tive uma tia, que hoje é falecida já, que nasceu surda, por consequência ficou muda. E eu convivi com ela desde pequeno em casa, né? Então, eu saía da escola, meu avô me pegava, me levava para casa deles, né, do meu avô e da minha avó, e eu passava a tarde inteira lá, e minha mãe e meu pai iam me buscar à noite. Então, eu convivi diariamente com essa minha tia. E, para mim, foi muito natural, desde pequeno, ver minha tia tendo dificuldade de comunicação. Ou seja, ela falava em linguagem de Libras, né? E, de certa forma, eu fui aprendendo a linguagem de Libras para poder me comunicar com ela. Então, assim, convivendo com ela, eu acabei percebendo o quanto que ela tinha de dificuldade. E ela era casada com meu tio, que também era surdo. E eu lembro de eu pequeno, por exemplo, numa época, eu estou falando isso dos anos 70, 80, início dos 80, assim, numa época que não se transmitia futebol pela televisão, né? Então não tinha transmissão ao vivo de futebol, ou raramente se tinha, né? Não era que nem hoje. E eu me lembro, esse meu tio é corintiano, né? Ele está vivo ainda, ele é corintiano, e para acompanhar os jogos, né, de futebol, quando eu estava na casa deles lá, eu fazia o quê? Eu ficava ouvindo pelo rádio e eu ficava escrevendo para ele narrando para ele o que estava acontecendo no jogo, porque eu escutava pelo rádio e ia falando, o Corinthians fez 1-0, olha, chutou uma bola na trave, o goleiro defendeu um pênalti. Eu ia fazendo isso para ele poder saber o que estava acontecendo, porque ele não tinha acesso, porque não tinha como ouvir o rádio. E era a única forma, imagina, para uma pessoa surda que gosta de futebol, para o ao vivo, a única forma que ele teria era pelo rádio, porque não tinha pela televisão. Essa minha tia, ela tinha uma doença que era muito rara, além de ter nascido surda e ficado muda por consequência, ela também tinha uma doença que era bastante rara, que ela foi ficando cega ao longo da vida. Então, durante o final da adolescência dela para a fase adulta, ela começou a ficar cega até ela ficar completamente cega. E eu acompanhei muito de perto isso. Então, foi uma fase em que você via a pessoa perder a autonomia. Desde não conseguir fazer a coisa mais básica em casa, né? Tomar banho, andar dentro de casa, fazer comida, dar comida para minha prima. Minha prima era mais nova que eu, né? 4 anos mais nova que eu, e ela tinha que cuidar da minha prima. Eu não podia deixar os carrinhos espalhados, porque minha tia podia pisar no carrinho e escorregar. Não podia mexer os móveis, porque minha tia tinha que se movimentar dentro da casa sabendo onde estavam os móveis, não podia mexer em nada, porque senão ela perdia a referência. E essas coisas, de alguma forma, sempre me deixaram perturbados, né? Quando eu entrei para fazer o doutorado, eu não ia pesquisar isso. Eu estava pesquisando sobre a Campus Party. Estou numa bancada e, de repente, eu vejo um cara passeando com um cachorro dentro da Campus Party. E aí eu fiquei olhando e falei, o cara trouxe um cachorro, cara? E aí eu percebi que ele era cego. Ele era um cão-guia. Aí eu fiquei acompanhando ele, assim, de longe, né? O lugar é imenso, assim. Eu fiquei acompanhando. Ele foi, sentou, né? E eu vi onde ele estava sentado. Aí eu falei, gente, toma conta aqui das minhas coisas que eu já volto. E fui conversar com o cara. Quando eu cheguei lá, ele já estava com o computador aberto, assim, mexendo com total autonomia. E eu fiquei impressionado. Eu falei, gente, olha esse guri, né? Era um guri, né? Aí eu falei para ele, cara, mas como é que tu acessa, como é que você faz? Assim, não, eu tenho um software que ele lê tudo que tem na tela e eu vou, não sei o quê. O que tu faz? Eu faço programação de software. Eu falei, mas que tipo de coisa? Eu falei assim, não, eu trabalho com desenvolvimento de aplicativos para celular e não sei o quê. Eu falei, o quê, cara? Aí eu saí tão impressionado com aquilo, quando eu cheguei para ter a minha orientação, né, do doutorado, orientação de tese com a minha orientadora, eu comentei com ela como é que tinha sido. Eu falei, olha, mas eu tenho uma coisa que eu preciso falar para você. Talvez você me xingue, mas eu preciso te falar. Eu vi uma coisa assim, 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 uma pessoa com deficiência visual, que com essa autonomia, fazendo isso, isso, isso. E eu achei que é muito mais interessante pesquisar esse tipo de coisa do que a Campus Party. E ela falou, olha, a gente já pesquisou bastante coisa sobre a Campus Party para você abandonar agora. Mas se você quiser mudar, tem que ser agora, porque depois não dá para mudar
mais. Eu falei, não, então eu quero pesquisar como é que essas pessoas consomem informação. E aí, conforme eu fui pesquisando, né, hoje eu estou na minha metade do doutorado, né, terço final do doutorado, das pesquisas. Quanto mais eu pesquiso, mais eu fico surpreso com o que eu estou achando. E minha inspiração mesmo para tudo isso ocorre por conta de uma aluna que a gente teve aqui na Unipam, a Cristiele. A Cristiele, ela era uma pessoa com deficiência visual, ela tinha o que é chamado de baixa visão, ela só enxergava claro e escuro e vultos, ela não tinha baixa visão, acho que é 5% da visão que ela tem. E desde que ela entrou aqui na Unipampa, ela mexeu com todas as estruturas do curso de jornalismo. Quando eu cheguei aqui em 2010, ela já estava no segundo ano, né? No segundo para o terceiro ano. E conversando com ela, ela foi me contando os problemas que ela tinha por ser uma pessoa com deficiência visual, tentando fazer uma universidade, um curso de jornalismo. Quando começou o semestre que eu fui dar aula para ela foi até mim, assim, eu estava arrumando as coisas ali no laboratório. Ela foi até mim e falou assim, olá, professor, eu sou a Cristiele, eu não sei se já falaram para o senhor, eu sou deficiente visual. E eu preciso que o senhor adapte o conteúdo das aulas para mim. E assim, no primeiro momento, naqueles poucos segundos antes de eu responder para ela, eu fiquei pensando assim, como assim adaptar o conteúdo? O que eu vou fazer, né? E no segundo seguinte, assim, eu falei assim, claro, mas eu não faço a menor ideia de como fazer isso. Não faço a menor ideia de como fazer isso. Ela falou assim para mim, não, professor, o senhor não precisa se preocupar, porque a minha mãe, ela é pedagoga especialista em educação especial. Então, eu tenho bastante material. Se o senhor quiser aprender, eu posso mandar os materiais para o senhor aprender. Eu falei, tá, mas o que eu tenho que fazer exatamente? O senhor vai ter que, quando tiver um vídeo, o senhor vai ter que fazer audiodescrição para mim, porque eu não tenho acesso às imagens. Então, o senhor vai ter que dar o contexto do que está acontecendo na cena para eu poder entender o que está acontecendo, porque senão eu não tenho como aprender. E quando for um texto de um livro, precisa digitalizar para que o software possa fazer a leitura digitalizada para mim. Então, não pode ser uma xerox, simplesmente. E isso, para um professor, é um novo desafio, porque nós não somos preparados. Essa é a verdade. Nós não somos preparados para dar aula para as pessoas para a diversidade de pessoas. A gente é preparado para dar aula para um grupo homogêneo. E aí eu resolvi que eu ia... E isso vai me conectar com a história da minha tia, né? E aí eu resolvo que eu vou me esforçar para fazer isso para a Cristiele. E a gente desenvolve um grau de amizade a tal ponto de que a Cristiele depois acaba me convidando para ser orientador do trabalho dela de conclusão, né? Nem todo mundo teve essa mesma boa vontade com a Cristiele, né? E o que acontece? Muita gente entende que um aluno com deficiência visual precisa se adaptar ao mundo, né? E isso tem uma parte de verdade. A outra é que nós, como hegemônicos, nós somos a maioria. Nós temos a cultura, nós que dizemos como a cultura é. Nós temos que ter ética com o grupo de pessoas com deficiência visual. E nós não podemos ficar exigindo que eles se adaptem sempre ao que a gente acha que é bom para o mundo. E aí o livro do Saramago é muito feliz nesse sentido, né? O ensaio sobre a cegueira, porque ele vai inverter os papéis, né? Ele vai fazer uma única pessoa enxergar e todo mundo ser cego. A lógica era do cego, não a de quem enxergava. E aí faz um exercício de alteridade e a gente acaba percebendo o quanto que a gente faz a coisa toda errada, né? Nós temos uma característica pela qual a Unipampa já começa a ser conhecida fora daqui, do Rio Grande do Sul, né? Que é uma característica de trabalhar com comunicação acessível. E isso para mim é satisfatório no sentido como professor, assim, porque
Nós estamos numa região que é pouco conhecida no país, quase que esquecida, né? Mas nós somos protagonistas, né? Então a gente teve esse ano nós fomos o curso de jornalismo mais premiado no Interconsul, e dos prêmios que a gente recebeu no Interconsul, 2 deles eram prêmios que eram produtos com acessibilidade. Então isso é muito legal, né? Nós tivemos a primeira revista digital com acessibilidade premiada no Intercom, né? Então isso já é um negócio histórico para nós. Isso é muito legal. Significa também que as outras universidades vão começar a correr atrás da gente. Tipo, pô, o ano que vem a Unipampa vai mandar um negócio com acessibilidade e a gente não consegue competir com ela. Então nós vamos começar a fazer também. Isso contamina, e é isso que é bom. Que as outras universidades também vão começar a se preocupar com a mesma coisa que a gente já tem hoje como essência dentro do curso de jornalismo. Os 4 melhores anos são os da graduação. Quando você for fazer mestrado e doutorado, a lógica é completamente outra. Os anos de faculdade são os anos que você precisa viver. E viver é no sentido mais amplo dessa palavra, viver. O fato de ser em São Borja, para quem é de fora de São Borja, é uma experiência quase que única, né? Primeiro porque é um lugar com uma característica própria, com uma cultura peculiar, muito própria. É uma cidade pequena, que tem suas deficiências. Em compensação, tem todos os prós desse tipo de empreendimento que a pessoa vai ter. Eu acredito que, dentro desse modelo que a gente tem de Enem, do SISU e do que está proposto hoje pelo governo, pelo MEC, claro que uma pessoa que tem a condição de passar numa USP, numa Unicamp, numa Unesp, numa URGS ou numa Federal de Santa Catarina, dificilmente o cara vai abrir mão de fazer numa universidade desse porte para fazer em São Borja. Isso hoje está muito claro, porque nós somos hoje uma universidade com 7 anos. Nós estamos engatinhando ainda, né? Perto de universidades que têm 30, 40, 60, 70 anos. A gente não consegue competir com elas. Nós ainda estamos num processo de aprendizado de muita coisa, né? Mas, para quem não vai conseguir entrar nessas universidades tops, né, no momento, a Unipampa não deixa a desejar para nenhuma outra. Não deixa a desejar para nenhuma outra. E, entre fazer uma universidade particular, pagar para fazer uma universidade particular, tendo a possibilidade de fazer uma universidade federal gratuitamente, para mim não existe a menor possibilidade de ser contrário, salvo uma exceção de particular de cada pessoa. Mas a Unipampa ela tem uma condição de oferecer para o aluno experiências do âmbito acadêmico que são bastante significativas, né? Se por um lado nós ainda temos problemas normais de uma universidade jovem, né? Por um outro lado, nós estamos competindo de igual para igual com universidades que têm 40, 50, 60 anos e ganhando prêmios na frente dessas universidades. Então, o que demonstra uma característica que é muito interessante do nosso curso de jornalismo, que é o corpo docente. O corpo docente da Unipampa, ele supera as deficiências que a Unipampa tem de estrutura, ou o que quer que seja. Isso é uma coisa que, para mim, está muito claro. A experiência de vida que eu tenho, de acadêmica, né? Trabalhei em São Paulo, trabalhei em Rondônia por 2 anos e pouco. Conheço a maioria das universidades das grandes capitais do Brasil, a estrutura delas. E posso dizer para vocês de que a gente não deixa a desejar como estrutura de corpo docente. O resto está sendo construído, né? A questão da estrutura, ela é superada pela qualidade do corpo docente. Então, às vezes, o que eu acho que acontece? Às vezes, tu tem uma boa estrutura, mas não tem um bom corpo docente, né? Às vezes, você tem os dois, só que para você ter uma boa estrutura e um bom corpo docente, tu vai pagar uma mensalidade cara, viu?